Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Nós estamos iniciando uma nova edição do Opinião Litoral. E nesta quarta-feira, 9 de abril, estamos recebendo com muito prazer dois professores, o pesquisador e escritor Alexandre Gosling. Boa tarde, Alexandre, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Chico. Boa tarde também ao Denis. E o nosso economista, professor Denis Castro. Boa tarde, Denis, prazer recebê-lo. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos nossos telespectadores. Muito bem. E hoje a pauta está recheada, viu, Alexandre, Denis? E nós vamos conversar pela pauta do momento, a questão internacional, o tarifaço de Donald Trump. Vamos ver o VT, por favor. O presidente acredita que a China quer negociar, tem que negociar. Foi um erro retalhar os Estados Unidos, disse nesta terça-feira a porta-voz da Casa Branca. Segundo Caroline Leavitt, quando a América é atingida, revida com mais força. Mais cedo, Donald Trump postou numa rede social que aguardava uma ligação de Pequim, mas o telefone não tocou. Ao contrário, a China reforçou que vai revidar até o fim. Na última sexta, o governo chinês já tinha decidido aplicar a produtos americanos a mesma tarifa de 34% imposta por Trump ao país. A decisão irritou o americano. Para aumentar a tensão, o vice-presidente dos Estados Unidos chamou os chineses de camponeses durante entrevista a uma emissora de TV. O Ministério de Relações Exteriores da China classificou a fala de J.D. Vance de ignorante e desrespeitosa. A Casa Branca insiste que está tudo sob controle. A porta-voz repetiu hoje que investimentos estão chegando e empregos sendo criados. Disse também que os Estados Unidos não precisam dos outros, mas que os demais países dependem dos americanos. Mas no próprio governo já há sinais de desgaste com os efeitos do tarifaço. E vieram de onde menos se esperava. O bilionário Elon Musk, que comanda um departamento criado por Trump para cortar gastos públicos, chamou de idiota o principal assessor do governo para assuntos comerciais. Peter Navarro havia criticado numa entrevista o modelo de negócios da Tesla, a montadora de carros de Musk. De acordo com o jornal The New York Times, as principais empresas de tecnologia perderam mais de $1,5 trilhão desde sexta-feira com o tarifaço. Hoje, os mercados chegaram a abrir com mais calma, mas as bolsas inverteram o sinal no fechamento. No Brasil, o dólar voltou a se aproximar de R$ 6,00 depois de 11 semanas. Muito bem, aí está o VT e a crise está posta. Quer dizer, no mundo inteiro, há risco de recessão, de um colapso econômico, no próprio Estados Unidos, mas também essa descortesia em relação aos chineses, chamados de camponeses pelo vice-presidente americano, falta de educação, e a briga interna do próprio governo Trump. Quer dizer, o assessor econômico sendo chamado de idiota, imbecil pelo Elon Musk. Ou seja, é uma situação muito difícil. Onde tudo isso vai parar? Pergunto aqui aos nossos convidados, Alexandre e Denis. Por favor, fique à vontade. Alexandre. Chico, eu acredito que o governo Trump, durante a campanha, ele prometeu, né, para o mundo 4 anos de Black Friday, né? Mas o que parece que nós vamos assistir são 4 anos de Black Mirror, né? Porque tudo isso é muito distópico. As figuras envolvidas na própria reportagem são figuras assim muito estranhas. Vou dar um exemplo. O Peter Navarro, ele é conhecido no meio acadêmico por ele ter escrito um artigo onde ele se cita. Só que ele não teve coragem de se citar, então ele citou um autor através de um anagrama, que seria um autor que teria basicamente o mesmo sobrenome que ele com as letras invertidas, né? Isso depois foi descoberto, ele foi super ridicularizado. Então esse é o assessor do Donald Trump, que está aí em rota de colisão com o Musk. Eu acho difícil nós prevermos onde isso vai parar, como a sua pergunta coloca. Mas a gente consegue, sim, entender como nós viemos parar aqui. O que os Estados Unidos aparentemente está tentando fazer é transformar uma crise interna dele, não crise no sentido econômico, porque é um país com pleno emprego, a economia está indo relativamente bem, mas uma crise de perda de hegemonia, né? Os Estados Unidos interpreta que essa provável ultrapassagem da China neles, e inclusive em algumas métricas de medida já ultrapassou,
Mas, de qualquer forma, ele encara isso como uma crise, uma perda de poder hegemônico, e está tentando tornar essa crise uma crise mundial, né? Entre as muitas possibilidades que a gente tem para tentar entender esse plano do Trump, que não faz sentido de forma racional para ninguém, para nenhum dos economistas, pelo menos que eu li, seja a direita ou a esquerda, talvez essa estratégia disruptiva seja uma forma de tentar congelar, porque ele produziria uma recessão no mundo inteiro, ele ao menos manteria esse atual estágio, né, com as posições de cada país nas suas posições assim colocadas. Agora, finalizando a resposta, o que eu vejo a porta-voz ela fala, né, que as pessoas têm que saber que a América revida com mais força ainda, etc. Nós precisamos saber que, ok, a América pode revidar com essa força que ela está colocando, mas, olhando a situação por cima, me parece que a China tem um arsenal, uma capacidade de revidar com muito mais contundência que os Estados Unidos. Então, uma coisa é você fazer e poder, e outra coisa é realmente o que poderia ser feito em termos de estratégias diversificadas de retaliação. Muito bem, queria ouvir agora o nosso economista, professor Denis Castro. Denis. Essa bagunça promovida aí pelo governo norte-americano, pelo Trump, como o Alexandre bem colocou, não existe em nenhum manual de economia, de política internacional, nada parecido com isso. Aí, ao fim e ao cabo, se funcionar, o Trump é um gênio, se não, simplesmente ele é um imbecil. Que basicamente o mundo hoje, o comércio internacional que move o mundo e que tirou muita gente da pobreza nos últimos 30 anos, incluiu muitos países na cadeia global de suprimentos. Então você tem uma dependência, uma interdependência do mundo, dos países do mundo hoje na economia global, e isso você comanda através do comércio, das boas relações, das boas transações. E o que a gente está vendo, e que muita gente, eu vejo o malabarismo que algumas pessoas fazem para defender as medidas do Trump, então esse malabarismo não adianta de nada, porque as medidas dele de imediato vão gerar recessão, desemprego e inflação alta. Porque essas, entre aspas, retaliações que não são retaliações, porque as tarifas que estavam acordadas foram previamente combinadas em rodadas de negociação, feitas de forma diplomática, comercialmente, que ficassem bem para todas as partes. Então ele não está retalhando um mundo que é malvado com ele que tarifa ele. Essas tarifas elas foram negociadas uma a uma com cada país, com cada bloco econômico, porque existe essa interdependência, né? E uma dependência dos Estados Unidos da Ásia e principalmente da China. Eles dependem da China e a gente pode afirmar com toda certeza, a China não depende dos Estados Unidos. Basta a gente olhar o mapa da geopolítica, o principal parceiro da América Latina nos anos 90 era os Estados Unidos, até o início dos anos 2000. E hoje o principal parceiro é a China. E é o principal parceiro de praticamente todos os países do mundo, exceto o Canadá, que também tomou um monte de pancada diplomática, política e econômica dos Estados Unidos, e até a falta de respeito do Trump, com toda a soberba e arrogância, falar que o Canadá poderia virar o 51º Estado norte-americano, ou seja, um parceiro. O Canadá é o melhor dos exemplos. Tudo que os Estados Unidos sempre propôs em qualquer tipo de campo, qualquer seara do comércio internacional, até mesmo em questão de guerra, o Canadá sempre esteve ali do lado, apoiando, dando suporte e concordando. E de repente foi um dos que mais apanhou nessa sanha do Trump, de um revanchismo que está só na cabeça dele. Que Injustificado. Injustificado. Que para ele o mundo está agredindo ele, que no caso que a gente não observou no primeiro mandato dele, né? Ele falava muita bobagem, mas no final das contas era muito pragmático. E nesse ele está colocando as bobagens que ele fala até em maior proporção na prática. E isso traz uma incerteza para os mercados, e o mercado, tudo que ele precisa é do quê? De previsibilidade. A gente está vendo o derretimento da bolsa, das bolsas de valores pelo mundo afora. No entanto, é uma medida muito perigosa, porque eles já perderam espaço nos últimos anos,
E a maneira que, pelo menos, o Partido Democrata e mesmo os republicanos, antes da existência do Trump, fazia para conter o crescimento da China, era mobilizar por parte de maneira diplomática e comercial os seus parceiros para conter esse crescimento. E agora o que o Trump fez? Ele está agredindo os parceiros comercialmente, levando incerteza e imprevisibilidade para o mercado, e isso, além de gerar todos esses desgastes que eu acabei de comentar, com certeza vai gerar uma abertura de espaço ainda maior para os outros. Um campo de oportunidade para os outros ocuparem o campo que os Estados Unidos está querendo deixar de ocupar por essas medidas drásticas e loucas e insustentáveis que o Trump está tomando até agora. Muito bem, senhores, nós vamos continuar nesse tema que eu queria ouvi-los a respeito dos impactos dessas medidas do tarifaço de Donald Trump no Brasil, particularmente. E se o Brasil, há especialistas que defendem que o Brasil pode ser beneficiado nessa guerra comercial mundial. Outros dizem que não é tanto assim, mas de qualquer maneira eu gostaria de ouvi-los. Mas isso, meu caro Alexandre, Denis, vamos fazer no próximo bloco, tá certo? Porque temos que fazer um rápido intervalo e vamos continuar nesse tema tarifaço de Donald Trump, os impactos no Brasil, se o Brasil será ou não beneficiado, no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quarta-feira, 9 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o pesquisador, o professor Alexandre Gosling, e também o economista, professor Denis Castro. Na pauta, o tarifaço de Trump. E nós vamos continuar nesse tema, Alexandre e Denis. Eu queria saber de vocês agora o seguinte, os impactos para o Brasil. Há muitos especialistas, economistas, que defendem que o Brasil será beneficiado, particularmente o setor agrícola. Outros dizem que é melhor esperar, uma questão de cautela, enfim. Como é que vocês avaliam essa situação e os impactos no Brasil? Eu acho que existem tanto impactos que podem ser positivos, como, por exemplo, uma das formas de o Brasil se beneficiar utilizando essa retaliação da China, que na verdade é como o Denis colocou, é uma reciprocidade, né, em relação às tarifas americanas. É possível que uma parte dos produtos que os chineses importavam dos Estados Unidos, o Brasil possa ofertar, porque nós somos concorrentes dos Estados Unidos numa série de commodities. Isso seria benéfico, né, em relação ao Brasil. Agora, tem um aspecto que não é só o Brasil, inclusive a União Europeia também está com muito receio. O mercado chinês para os Estados Unidos é enorme, né? Os chineses, se eu não me engano, em torno de 15% das exportações chinesas são para os Estados Unidos. Então, claro, não é impossível de contornar esse número, mas, de qualquer forma, os chineses não vão ficar com essas mercadorias encalhadas na China. Claro. Um dos receios da indústria brasileira e da indústria europeia é que os chineses resolvam, né, no caso, despejar essas mercadorias aqui. Um saldão, né? E aí, realmente, a indústria brasileira teria dificuldades. Não tem garantia, galera. A indústria brasileira teria dificuldade para competir, porque a indústria chinesa... Diz que aí não seria mais 1,99, vai ser 0,99, né? Agora, num primeiro momento, o Brasil, acho que o governo federal, a gente critica no que tem que criticar e elogiar no que tem que ser elogiado, acho que o governo federal está agindo bem, o Itamaraty está agindo bem também, de ficar quieto e aguardar, ficar em compasso de espera, né? Porque, como o Denis bem colocou aqui, as medidas mais draconianas foram contra Canadá, é o primeiro parceiro comercial dos Estados Unidos, México é o segundo, sim. China é o terceiro. Os três juntos, se não me engano, dá 40% das trocas comerciais dos Estados Unidos. E o Brasil está bem lá para trás e com uma grande vantagem do ponto de vista brasileiro, que é que o comércio com os Estados Unidos, para o Brasil é deficitário, para os Estados Unidos é superavitário, é um superávit grande para os Estados Unidos. Na verdade, não precisava nem da taxa dos 10%, né? Eu acho que isso foi mais da retórica do Trump. Então eu acho que a gente tem que ficar em compasso de espera e aguardar aí os próximos capítulos, né? Até porque a gente não sabe se as tarifas vão ser mantidas ou não também. Diplomaticamente, como é, aliás, costume brasileiro. Denis, o Brasil vai levar vantagem nessa história? Então, abre-se uma janela de oportunidade, como já se abriram outras janelas de oportunidade para o Brasil. No entanto, resta saber se o Brasil vai aproveitar essa oportunidade. Como, por exemplo, até a questão de
empresas de países que estão sendo excessivamente taxados montarem linha de produção aqui no Brasil porque a taxa é menor. Ou seja, existem inúmeras possibilidades, mas vai da capacidade, e até uma crítica que a gente já fez aqui, né, que esse governo atual ele veio com a promessa de reindustrialização, inclusive colocou na função disso o vice-presidente Geraldo Alckmin, e nós vimos aí poucos espasmos, né, poucos soluços de tentativa de reindustrialização, e abre-se uma janela de oportunidade importante, inclusive até a Apple cogitou já de montar uma linha de produção no Brasil, tirando da China, né, por conta da questão tarifária de outras empresas de tecnologia. Também abre-se uma janela de oportunidade para comprar equipamentos nesse momento no mundo, mas a questão é, o Brasil vai aproveitar isso? Vamos deixar esse bonde passar? Alguns setores podem ser mais afetados, como o setor do etanol, o setor da laranja, então eles estão até preocupados com essas questões, mas eu não acredito que são situações fáceis de contornar. Se fosse há 60 anos atrás, seria mais difícil, porque os Estados Unidos realmente ele tinha 50% do PIB mundial, ou seja, ele produzia riqueza nessa fração de 50% e consumia nessa fração. Hoje eles são responsáveis por 24%, 25%, e extremamente dependentes do comércio exterior, porque passamos por esse processo de globalização dos anos 90 até agora, e existe uma interdependência dos países, existe uma relação das cadeias de produção, e essa ideia do Trump de nacionalizar tudo, ela está completamente ultrapassada e não deu certo em lugar nenhum, porque você busca em economia internacional as vantagens comparativas. Já trabalhado isso pelo autor Davi Ricardo, séculos atrás, e depois pelos suecos Hexter e Ohlin. Então, os Estados Unidos está completamente fora da casinha, mas o Brasil precisa aproveitar essa oportunidade. E a gente não viu esses sinais ainda. O setor agrícola está animado no Brasil, achando que realmente a situação melhora. É possível imaginar isso? Eu acho que é possível porque, de fato, o Brasil é um país comparavelmente aos Estados Unidos em extensão territorial e como potência agrícola, por exemplo, com soja e alguns outros recursos, que o Brasil realmente poderia suprir a China em relação às importações que eles fazem dos Estados Unidos. E que a China não fazia justamente para manter ali uma política de boa vizinhança com os Estados Unidos. Exatamente. Né? Agora não. Abre-se essa janela de oportunidade, como disse o... Agora, eu queria chamar também a atenção, Chico, para um outro aspecto, que eu acho que o Denis ele gosta bastante de trabalhar esse tema também, e que eu fico até um pouco preocupado em relação a isso. Se a gente pegar o final ali da Segunda Guerra Mundial, você teve toda uma arquitetura de governança e economia que foi criada justamente para evitar o que a Primeira e a Segunda Guerra causaram. E como causa da Primeira e da Segunda Guerra, justamente existia um grande desacoplamento, as economias eram muito desacopladas. Isso fazia com que não existisse um grande grau de interdependência entre as economias. Daí, inclusive, surgiu a comunidade do carvão e do aço, que acabou dando origem à União Europeia. O próprio Bretton Woods, né, arquiteta toda essa irrigação de economias não estanques. E a gente está vivendo uma tentativa nítida do Trump de desacoplar, né, descarrilhar as economias. Isso me preocupa, porque uma das grandes... A gente não pode confiar muito no ser humano para evitar guerras do ponto de vista moral. Mas, quando envolve dinheiro, me parece que é uma forma de prevenir guerras melhor do que a moral. Então, isso me incomoda bastante, esse desacoplamento, né? Pelo menos essa tentativa. Eu acho que a gente está vivendo um momento de inflexão no mundo que talvez torne o mundo um lugar um pouco mais perigoso. Sem dúvida nenhuma. E essa tentativa dele de reindustrializar os Estados Unidos. Que já é um país altamente industrializado. E ele corre um risco político de um impeachment, né? Porque ou isso funciona, ou ele retrocede, ele não tem mais para onde seguir. Porque os próprios apoiadores dele, financiadores de campanha dele, os próprios republicanos estão voltados contra ele nesse momento, a não ser aqueles mais radicais que não têm
a noção que eu falo que estão ali fazendo um malabarismo supostamente teórico, que não tem teoria que sustente isso. Estão fazendo esse malabarismo para sustentar que a atitude do Trump vai ser positiva. Então, eu realmente não vejo uma boa perspectiva para ele. É esse caminho, né? Ou colapsa, sofre um impeachment num curto prazo, ou ele retrocede. Agora, se sofrer um impeachment, veja a situação, o vice-presidente vence. É um pouco mais maluco que ele. Como é que fica, Alexandre? É um nível mais maluco. Eu acho interessante a gente observar como a China está trabalhando essa situação, né? Eu tenho o hábito de ler o Diário do Povo, que é o principal jornal chinês, e você percebe ali uma paciência, uma calma, né? Que a gente não vê na União Europeia e no Brasil, porque eu acho que na mentalidade dos chineses, Chico, eles não estão muito preocupados com daqui 2, 3 anos. O Trump vai passar, o Vence vai passar. Então eles estão trabalhando com a ideia mesmo de, bem, o que nós vamos fazer para daqui 15, 20 anos, né? Então eu não vejo a China escalar isso a ponto de gerar uma ruptura. E eles poderiam, né? Está todo mundo muito focado nas tarifas, mas eu até guardei alguns números aqui que eu havia coletado. Por exemplo, a China tem mais ou menos hoje em dia, em reservas, $1 trilhão em títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Ontem, acho que como um sinal, né? Eles venderam 50 bilhões. Não é muito perto do que eles têm. Mas é legal, assim, quem está nos assistindo ter uma ideia de que é uma arma de destruição em massa que eles têm, porque se amanhã eles venderem 100, 200, 300, eles automaticamente forçariam o governo americano a ter que elevar os juros da dívida, porque você está diluindo, você está demonstrando de alguma forma que esse título não vale tanto, que quem tem esse título não confia tanto nele. E se ele elevasse, o governo americano tivesse que elevar os juros, evidentemente que cria um ambiente de mais contração, né, na economia dos Estados Unidos, além do peso geopolítico que esses títulos têm em relação a mostrar que o dólar é a moeda, né, predominante. Mundial. Então, assim, o que os chineses fizeram ontem foi só jogar um estalido ali, uma bomba, aquela bombinha que eu não lembro o nome, aquela bombinha Stalin, que chama, né? A biribinha. A biribinha, mas eles poderiam fazer muitas outras Uma biribinha de 50 medidas. bilhões de dólares. Só isso, né, gente? Tentando apodrecer o título. É um fato. Veja até a resposta serena do porta-voz Do primeiro-ministro chinês. Né? Dando conta de que, respondendo àquela grosseria do vice-presidente americano, chamando os chineses de camponeses. Isso mostra, Chico, ignorância e tal, e acabou. E mostra também uma inversão de valores. Qual Serenidade. O problema de ser camponês, né? Qual é o problema também? Mas para eles essa coisa preconceituosa, rançosa, discriminatória que é tão comum a essa turma americana, de republicana, supremacia em relação supremacistas extremistas, né? Não vamos. Os republicanos tiveram bons quadros ao longo dos anos, claro. Que foram cordiais e no trato pessoal, no trato diplomático, sim, sem dúvida. Na questão comercial. Esse pessoal que está aí, que é muito fora da curva do normal. A gente imaginar, né, fora da caixinha do normal. Sai Mike Pence para entrar esse sujeito, é um negócio surreal, né? Obrigado. Muito bem, senhores. Peço a licença de ambos, vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com a opinião. Estamos de volta com a opinião desta quarta-feira, dia 9 de abril, e hoje recebendo com muito prazer Alexandre Gosling e também Denis Castro. Na pauta, assuntos internacionais, mas também assuntos nacionais. E no mundo político, o mundo político foi surpreendido ontem com a demissão do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, deputado do União Brasil. E agora volta à Câmara dos Deputados, como deputado do União Brasil, que, aliás, já está reivindicando a indicação do novo ministro das Comunicações. Ele foi demitido por conta de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR, por conta de emendas parlamentares quando estava no exercício do mandato, e ele destinou emendas parlamentares para o estado do Maranhão, de onde ele é,
e para um município que a irmã é a prefeita. Isto acabou gerando a denúncia e, consequentemente, indícios aí de corrupção. O ministro se defende, diz que não vai acontecer nada, que vai provar a sua inocência, etc. e tal, mas o presidente Lula aceitou o pedido de demissão. Mas a União Brasil, senhores, vai continuar tomando conta da pasta de comunicações. Alexandre, Denis, fiquem à vontade. Talvez isso seja um alívio para o governo Lula, né? Porque esse sujeito, desde o começo do mandato, todo mês tem algum escândalo ligado a ele, algum problema, é desrespeito com dinheiro público, é suspeita. E esse é o preço da democracia, né? De você manter os seus aliados em troca de cargos, né? Em troca de cargos e verba. É um preço muito caro, né? Porque você mantém uma figura imersa, praticamente ficou quase todo o mandato do governo Lula, e uma figura imersa em escândalos de corrupção, e num partido que já tem um candidato ali, um pré-candidato a presidente da República. Pois é. Ou seja, vale a pena você manter isso, né? Até que ponto? Aí é aquela questão da contabilidade dos votos para aprovar as medidas do governo no Congresso. Então, não é mais um mensalão, mas essas emendas do relator e essa compra de apoio basicamente se transformou nisso, e o Congresso Nacional ele virou um mercado, né? Eles já não trabalham mais para o povo. Eles negociam com o governo o que eles vão votar em troca de verba, em troca de recursos, emendas, que muitas vezes a gente não tem a menor transparência para onde que vai essa emenda, como esse dinheiro é gasto, que até essa briga do judiciário com o Congresso Nacional, né? Claro. Para que eles tenham um mínimo de transparência. Moralizem essa questão, né? O Alexandre, eu vou chamar o VT, que mostra a matéria da demissão do ministro, e depois eu queria a sua análise, por favor. Vamos ver o VT, por favor, da demissão do ministro Juscelino Filho. Juscelino Filho divulgou no início da noite uma carta aberta informando que pediu o desligamento do Ministério das Comunicações por acreditar que, neste momento, o mais importante é proteger o projeto de país que ajudou a construir e em que segue acreditando. O pedido de demissão acontece após a Procuradoria-Geral da República denunciá-lo ao Supremo Tribunal Federal por suspeita de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro por desvio de emendas parlamentares. Segundo a investigação da Polícia Federal, o destino do dinheiro teria sido a cidade de Vitorino Freire, no Maranhão. A prefeita do município, Luana Rezende, é irmã de Juscelino Filho. Na época do envio dos recursos, ele era deputado federal. Ambos são filiados à União Brasil. A Polícia Federal aponta que os recursos foram repassados à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, para obras de pavimentação de estradas que dão acesso a propriedades da família. O União Brasil também divulgou uma nota afirmando que respeita o gesto de Juscelino Filho, que deixa o comando do Ministério para dedicar-se à sua defesa no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, está família, negócios da família, uma coisa... É o pai, é a irmã, é tudo. cunhado. É isso, Alexandre. É o bom e velho clientelismo, né, que marca o nosso país aí nos últimos 525 anos. Agora, sendo bem frio, e lembrando que provavelmente o Sérgio Abranches vai ter que criar um novo nome, né, porque acho que o presidencialismo de coalizão já não é o suficiente para o que nós temos agora. Eu acho que não vai mudar o preço do dólar, nem as tarifas aí do tarifaço do Trump, essa mudança, né? O União Brasil vai indicar outro nome. Eu acho que vai continuar apoiando o governo, pelo menos até a apresentação dos candidatos no ano que vem, quando aí nós vamos ter julgamento de Bolsonaro e vamos entender melhor como vai ser o tabuleiro. Eu não vejo nenhuma grande mudança. Pelo que eu apurei, esse nome foi o Alcolumbre, né, que escolheu. Eu acho que o Alcolumbre está numa posição mais forte ainda, agora que ele está com o Senado aí nas mãos, e acho que o governo Lula vai aceitar uma nova nomeação e vai ficar por isso mesmo. Não tenha dúvida. Troca o ministro e está tudo resolvido. Aliás, no último Roda Viva, Denis, que contou com a presença
do ministro do Turismo, Celso Sabino, que também é deputado e também é do União Brasil, ele disse, foi claro, o seguinte: meu partido tem um pré-candidato à presidência da República, que é o governador Caiado, governador de Goiás, mas ele garante que tudo indica que a União Brasil vai apoiar a reeleição do presidente Lula. Então, está tudo resolvido. O ministro, que é um ilustre desconhecido, até porque o turismo no Brasil vai de mal a pior, tem uma potencialidade tremenda e parece que ninguém ocupa esse ministério de fato. Então isso é uma lástima para o Brasil, porque poderia gerar muitos empregos, muita renda, muita riqueza, muita oportunidade. E o Brasil, a gente está atrás da Argentina, por exemplo. A gente está atrás do... Nós recebemos o mesmo número de turistas que o Camboja. É ridículo. O Vietnã recebe muito mais que a Muito gente. mais que a gente. É para ir para 3, 4, 5, 6 vezes mais que a gente. Então é patético isso. Eles só gastam recurso público e não trabalham da forma adequada. É triste, é lamentável. Que o dinheiro do contribuinte, eu sempre falo, merece respeito, e essa gente, infelizmente, não respeita, não tem competência, não tem moral, não tem eira nem beira, como diria meus avós. Nem eira nem beira. É a coalizão a qual o Alexandre se referiu. É isso mesmo, quer dizer, você vai continuar a União Brasil, o que interessa é isso, é que o ministro acabou dizendo lá no Roda Viva: não, nós vamos apoiar o Lula. Temos candidato à presidência da República, o nosso partido tem, que é o União Brasil, mas vamos com o Lula, está tudo certo. Com o sistema, com a cláusula de barreira, está diminuindo o número de partidos, né? Eleição após eleição. Mas ainda, o sistema ainda é muito fragmentado, né? São mais de 30 partidos. Então qualquer governo que entrar, à esquerda, à direita, não existe hoje em dia como governar sem fazer uma geringonça, como se fala na Europa, né? Então, foi em Portugal. Em Portugal. Não, sim, eu digo. A geringonça lá, sim, um cordão com todo mundo. Mas o governo alemão também era uma geringonça, que eles chamavam de coalizão de semáforo, né? Porque era verde, vermelho e amarelo. Mas esse termo que Portugal criou não é diferente do governo também, que caiu, o governo francês também era uma espécie de geringonça, você tinha, e esse governo que provavelmente vai assumir agora o primeiro-ministro, vai ter que ser também, né, uma geringonça, é isso, ou você ter um governo de extrema-direita como o governo italiano, né? Sim. E aí... Os descendentes putos da vida. Que é até uma extrema-direita que agora é moderada, né? Que está na Itália. Pelo menos ela assumiu esses tons, né, mais moderados, mas é menos preocupante. Ela não gera tanto alarde quanto os extremistas que estão em Portugal, na Espanha e na Alemanha. Na Alemanha, realmente existe um pacto de todos os partidos para não deixar que eles assumam o poder ou que ocupem cargos de poder. O cordão sanitário, né, que eles chamam. Mas esse pragmatismo da Meloni é interessante, que ele é também um pouco para consumo externo, né? Na verdade, o que a Meloni fez, e a Le Pen também, olha, eu prometo que não vai ter uma saída da União Europeia da Itália, mas internamente você observa que ela tenta esvaziar o poder da União Europeia para que os estados se tornem cada vez mais independentes. Isso é relativamente fácil de fazer hoje em dia, que quem está no comando da cadeira rotativa da União Europeia é a Hungria, né? Que é tudo que o Orbán defende, é isso, né? Falando em política e em eleições, isso remete à situação no Brasil, que a direita no Brasil, o centro-direita e a direita, tem 8 ou 9 candidatos, né, entre os governadores e outras figuras não tão assim, ilustres, que nós temos como candidatos da direita. Mas a recente pesquisa da Quest mostra que o presidente Lula, no segundo turno, ganharia de qualquer candidato de direita. Embora a popularidade do presidente Lula, a desaprovação do governo tenha crescido. Passou para 41%, que é um índice altíssimo. Mas assim mesmo, no segundo turno, ele ganharia dos candidatos de direita. Não sei se a direita e a extrema-direita vão se unir, terão um candidato só, ou não sei o que vocês acham. Dá para imaginar, daqui a um ano, mas qual será o candidato do centro-direita e da extrema-direita, considerando que o ex-presidente Bolsonaro está inelegível? Chico, acho que a primeira questão que nós temos que ter em mente é que pesquisa é uma fotografia daquele momento. Sim, claro. Então, agora, nesse momento, essa é a verdade, né? Essas eleições fossem agora. Lembrando também que quando você faz uma pesquisa muito antes da eleição,
O eleitor também não responde com muita responsabilidade, né, quem está sendo consultado. Mas eu percebo também que alguns analistas confundem o índice de reprovação e aprovação com intenção de voto. Não são a mesma coisa. Muitos eleitores que votaram no Lula, se forem consultados agora, vão reprovar, acham que o governo poderia ser melhor, Claro. que está ruim. Mas, quando se depararem com os candidatos, podem achar que ainda seria possível ficar pior e votam no candidato que ele ainda considera que ele esteja reprovando. Né? Ou você anula o voto quando os candidatos não... Agora, eu acho... Como você, naquele zoinho, digamos. Eu acho que o governo Lula não deve se empolgar muito com essa pesquisa por um motivo muito simples. Embora o Tarcísio e qualquer outro candidato, como o Ratinho, o Caiado, eles performem no primeiro turno muito abaixo do Bolsonaro, quando a gente observa a simulação do segundo turno, eles se saem às vezes melhores do que o Bolsonaro. Sim. E esses candidatos, eles ainda são muito regionais. Quando eles forem submetidos a uma campanha nacional, eles podem ganhar musculatura e se tornar... Ou não. Ou não, claro. E podem se tornar um nome muito maior. Eu acho, por exemplo, que o Tarcísio, independente de preferências e tal, é um candidato com muito potencial. Forte. E acho que seria plenamente possível ele derrotar um candidato do governo. Resta saber se ele não prefere ser candidato à reeleição. Sim. Mas, de qualquer forma, Denis, eu gostaria de ouvi-lo também, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quarta-feira, 9 de abril, e agora vamos para o último bloco do programa, que recebe hoje o economista Denis Castro e também o pesquisador, escritor Alexandre Gosner. Denis, deixei para você a pergunta agora do final do bloco anterior. Situação e eleição no Brasil em 2026. Você acha que a direita lança algum candidato em especial, Tarcísio, por exemplo, ou vai ser alguém da família Bolsonaro? Deveria lançar, né? Deveria colocar essa previsibilidade para o mercado. No entanto, o Bolsonaro, tudo indica que ele vai fazer a mesma coisa que o Lula fez na eleição de 2018. Ele vai se colocar como candidato, mesmo se estiver preso, assim como fez o Lula, e deixar para a justiça eleitoral bater o martelo novamente que ele está inelegível. E aí ele vai segurar todo esse bonde que, inclusive, me surpreendeu muito o Caiado, que é praticamente um desafeto do Bolsonaro, ter vindo nesse evento no final de semana, todo mundo em busca da bênção. Eu, no lugar do Caiado, pela relação que ele tem com o Bolsonaro, eu achei que não tem cenário que o Bolsonaro vá apoiá-lo. Então eu achei que foi uma viagem desnecessária e até de enfraquecimento político dele. Então, acho que os voos dele para a presidência da República, eles acabam até sendo comprometidos por isso. Mas ele é um político experiente. Experiente também em tomar pancada no cenário nacional. Já concorreu à presidência da República e teve um resultado pífio. Apesar de ser um bom quadro dos quadros que estão ali com o Bolsonaro, um dos três melhores, né? A gente tem ali o Ratinho Júnior, o Caiado e depois o Tarcísio. São os três quadros que a gente colocaria assim. Estavam 8 governadores nesse ato. Exatamente. Então, são três bons quadros que seriam muito competitivos para a eleição do ano que vem e daria opção para o eleitor também. Né? Vocês acham possível, por exemplo, esses 8 governadores se unirem em torno de uma candidatura, por exemplo? Eu acho difícil nesse momento, a não ser que seja em torno do Bolsonaro, porque eles querem cooptar os votos do bolsonarismo. E alguém da família Bolsonaro, não? Aí é difícil também por conta de ter a capacidade de... A família Bolsonaro... A mulher, Michele Bolsonaro, por exemplo. Politicamente, eles são muito fracos, né, na questão de conteúdo, Sim, de proposta e até de comunicação. Que, infelizmente ou felizmente, eu não sei se infelizmente para o Brasil, o Bolsonaro ele consegue, sendo tosco, com dificuldade de comunicação, cooptar muita simpatia popular, inclusive em camadas do Norte e Nordeste. Então, são fenômenos que só a política explica. Só a política explica e até uma questão que já é prevista também, que é esses fenômenos essas figuras populares em momentos que você explode muitos escândalos de corrupção.
Infelizmente, o Brasil, ano a ano, nas últimas décadas, explodiram seguidos escândalos de corrupção. Isso gera uma desilusão muito grande na população, e a população que não é ligada em política começa a odiar determinadas figuras e começa a gostar de outras figuras. Canaliza para um radical. Exatamente. E isso acontece, é um fenômeno político no mundo todo, e no Brasil aí o Milei, não estaria isento disso. Aí o Milei, exemplo. Né? Agora, Alexandre, você acha que dá para juntar, por exemplo, esses 8 governadores em torno de uma candidatura só? Você falou o nome do Tarcísio como candidato. Você acha que ele sairia à presidência da República, deixaria uma reeleição e seria praticamente certo? Olha, vai depender do cenário mesmo quando estiver próxima, né, a eleição. Porque, de fato, eu acho que nós vamos ter uma fragmentação e dos dois lados. Eu não acho que a esquerda também vem com um candidato só. Eu acho que existe... A não ser que seja o Lula. Sim, mas eu acho que existe já, por exemplo, existem algumas rusgas já entre o PSOL e o PT. Eu não tenho certeza de que no primeiro turno eles não terão candidato. Em relação à direita, eu acho que está dado. Vão ser no mínimo 2 candidatos. Um, talvez, da direita tradicional, que eu concordo com o Denis, o Caiado, independente de colorações de preferências ideológicas, é um bom candidato. Eu vou além, o Caiado é um cara da direita tradicional, ele não é da extrema-direita. Né? Da UDR, né? Em 89 foi candidato da UDR. Exatamente. E o que eu acho é que nós vamos ter 2 nomes ou 3, até, talvez. Né? Agora, é uma costura muito difícil, porque o Tarcísio ele precisa costurar com o Kassab, ele precisa costurar com a Igreja Universal, que é a dona do seu partido, e, de alguma forma, herdar os votos do Bolsonaro por gravidade. Né? Que eu concordo com a leitura do Denis, é a mesma leitura que eu tenho. O Bolsonaro vai para o martírio. Né? Mas aí tem outro nome na equação. Eu não faço a menor ideia do que o Valdemar pensa disso. Eu não vejo o Valdemar dando o partido para um nome da família Bolsonaro, a não ser que seja nessa estratégia de martírio. Né? Bem, vamos usar o Eduardo, a Michele, já sabendo que provavelmente não vai conseguir se eleger. E aí, nessa situação, eu acho possível, sim, haver até um choque, né, entre 2 nomes da extrema-direita. Agora, por outro lado, o Valdemar é um grande operador, né? Não estou aqui elogiando o caráter, a ética dele, mas é um homem habilidoso. Talvez o Valdemar esteja fazendo a seguinte conta. Bem, a presidência nós não vamos conseguir sem o Bolsonaro, mas um nome como o Bolsonaro é capaz de encher as bancadas do Senado e da Câmara, né? E aí ter, de repente, muito poder, seja lá qual for o presidente, nesse mandato, né? Inclusive com possibilidade de exercer pressão no Supremo, porque dependendo do tamanho da bancada no Senado você já consegue trazer a pauta do impeachment de ministros do STF, né? Então não sei qual vai ser a jogada do Valdemar, com certeza vai ser uma boa jogada, porque... Apesar do coraçãozinho dele bater pelo Lula, né? Ele é muito amigo do Lula. A gente sabe que... São muito parceiros, né? Muito. Inclusive, ele quase dividiu cela com o Zé Dirceu, ficaram ao mesmo tempo presos, condenados pelo mesmo crime. Enfim, e foi uma figura de muita relevância no governo do Lula, primeiro mandato, segundo mandato. Principalmente no Ministério dos Transportes. Exato, que o Tarcísio passou por ali, enfim. Apenas, não era subdividido como hoje, e eu lembro que o ministro era o indicado pelo deputado Valdemar da Costa Neto, era o ministro Alfredo Nascimento, que era do norte do país, e era o ministro dos Transportes no governo Lula. Agora, Chico... Pasta que era comandada, na prática, pelo deputado Valdemar da Costa Neto. Só uma vírgula que eu ia colocar, o Denis pode falar muito melhor disso do que eu. Isso tudo nós estamos especulando com base no cenário de agora. Sim, mas vamos imaginar que o ano que vem, e pelo que eu já andei lendo, os prognósticos são de uma melhora na economia, e com todos esses projetos que o governo está fazendo, se estiver muito melhor, eu acho que aí realmente existe a possibilidade do Tarcísio recolher e falar, não, vou tentar em 2030, porque se o governo pode ficar imbatível. Né? É que tem um ponto aí que, na questão política, é que 5, 10 anos atrás, e sempre foi assim, desemprego baixo, PIB crescendo, a economia está maravilhosa. A gente observou nos Estados Unidos, desemprego baixíssimo, níveis históricos, verdade. PIB crescendo e os democratas perderam a eleição. É verdade. Ou seja, existem outras pautas, existem outras questões aí
que no meio do marketing a gente chama do Homer Simpson, né? O Homer Simpson ele não está nem aí pro PIB, ele não está nem aí pro desemprego. Ele quer saber, ele quer ver o Kiko dos foguetes lá, o Elon Musk, quer ver o J.D. Vance xingando o chinês de camponês, ele quer ver o circo pegar fogo, ele se sente representado por esse populacho. Então ele já não vai mais nessa... Homer Simpson antes ele ia com massa de manobra, né? Tá tudo indo bem, vou manter isso daqui, tá tudo certo. Agora as redes sociais... elas deram voz para ele se sentir indignado com tudo. E ele quer reclamar de tudo. E ele tem essa atitude até infantil, como a do Trump e do vice-presidente norte-americano, que acaba trazendo uma irracionalidade para a política. E a gente vê isso acontecendo na Europa também. E nesse contexto, Denis, a inflação de alimentos ela é decisiva, ela é fundamental. O cidadão, na hora que vai ao supermercado fazer a sua compra, ao açougue, à feira, ele aí lembra do governo. Mas, de novo, né, a inflação, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, só para reforçar, é reflexo do crescimento do PIB e do desemprego baixo. Sim. Se você tem um desemprego maior, começa a escalar o número de desempregados, você vai ter um controle da inflação. Ou seja, é melhor ter pessoas desempregadas sem renda para consumir e ter um número X de inflação, ou você ter esse... Então é um efeito colateral tanto do crescimento na produção de riquezas do PIB, quanto do baixo número de desempregados. Por quê? Existe uma pressão da demanda. Claro. E a oferta, por fatores climáticos, pelo aumento da demanda, acaba apreciando seus preços. É natural, é do jogo do mercado, do jogo econômico normal, que as pessoas não têm dificuldade de compreender. Tem dificuldade de compreender, porque a pessoa sabe do que ela vai pagar no caixa do supermercado. E se ela vê o tomate do jeito que está, o café do jeito que está, enfim, e tantos outros produtos básicos, quer dizer, a pessoa realmente se reclama e responsabiliza, não importa seja qual for o governo, a culpa é do governo. Né? E aí pega o presidente Lula quando diz, então não compra. Tá caro, não compra. O comentário não é assim. Muito estabanado, pelo amor de Deus. A história do ovo, né? Nossa. Que até hoje está rendendo, infelizmente. De qualquer forma, é como você disse, né, Alexandre, estamos ainda há algum tempo, há 1 ano e pouco da eleição, mas o noticiário político permite todo esse tipo de especulação. Com certeza. Tá certo? Bem, senhores, nós teríamos muito mais a conversar, mas a pauta é extensíssima, hein? Muita coisa ficou para trás, mas de qualquer maneira, Alexandre, queria agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui no programa. Muito obrigado. Alexandre. Muito obrigado, Chico. Eu agradeço o convite, sempre um prazer, e sempre um prazer estar aqui com o Denis. O pessoal não sabe das conversas que eu tenho aprendendo com ele fora também do programa. É verdade. Ele fez... É legal a gente fazer um programa, ele falou na última vez sobre a inflação dos alimentos, inclusive como um fenômeno mundial, foi muito interessante. O Denis é o nosso economista, né? Denis, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no vídeo. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Chico. Gosto de estar aqui na Casa da Cultura, tanto com o Alexandre, um professor, um pesquisador, um escritor. Outro dia um amigo publicou lá que estava lendo um dos livros dele, recomendando. Eu falei, eu conheço ele, hein? Vou pegar um autógrafo para você. Está lançando aqui, Davidson, aqui mais um livro do Alexandre Góes, o Santo Adamastor. Tá certo? É isso. É isso aí, Alexandre. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado pela presença, pela participação de ambos, Alexandre Góes e também o nosso Denis Castro. Agradeço a ambos e agradeço especialmente a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição da Opinião. Muito obrigado e até lá.